Irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Aqui é o pastor Elmo Rufino. Quero deixar uma mensagem para vocês que estão no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo 1 em diante, que está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim dele teve fome. Uma coisa interessante é que a todo momento nós vimos que Jesus, ao ser levado para ser tentado, ele estava cheio do Espírito Santo. Às vezes nós, cheio do Espírito Santo, nós temos mais força para vencer o inimigo. Jesus vinha de uma sequência de orações no monte. Jesus vinha de uma sequência de ir pregando o evangelho, orando, expulsando o demônio, curando os enfermos. E agora ele se depara com uma grande situação, que ele estava sendo tentado. Nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus, ao ser batizado, ele recebe o Espírito Santo e numa sequência de calúnias, de perseguições, ele já sabendo o que ia acontecer, assim que ele desce as águas, ele é batizado. Ele, cheio do Espírito Santo, vai dizer que no versículo 4, no capítulo 4, versículo 1, ele é levado à tentação. O diabo começa ali a ver aonde ele sentiu uma fraqueza como homem. Ele teve fome. O diabo agora vira para ele e fala assim, no versículo 2, durante aos 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao final dele teve fome. O interessante é que nele ter fome, o inimigo, ele logo fala, olha, se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus diz para ele, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E porque está escrito, se tu é filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Seu diabo falando. E Jesus respondeu no versículo 4. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, meus irmãos, quantos nos dias de hoje têm dado mais ouvido ao diabo do que a Deus? Trocado a palavra de Deus pela palavra do inimigo. No momento da sua necessidade, Deus sempre vai suprir as suas necessidades, porque Ele é Deus.
Ele não vai deixar você passar privação de pão, como ele não deixou Jesus. E Jesus, no versículo 4, olha o que ele fala. No versículo 5, perdão. O diabo vem, fala com ele assim, olha. O diabo levou a um lugar alto, mostrou de relance todo o seu reinado, sobre ele todos o seu resplendor, porque nele foram dado e pôs dele aquele que eu quiser. Quem ele quiser, ele vai pôr nas alturas. Vai dar fama, dinheiro, vai ser próspero. Mas a cobrança vem. E ele tentou fazer isso com Jesus, tem feito com muitos por aí, muitos têm abraçado, mas ele fala aqui no versículo de número 6, ele disse-lhe, eu darei toda autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dado e posso-lo que eu quiser, dou para quem quiser. Então, se me adorar, tudo será teu. Olha a proposta que ele faz para Jesus. Vou te pôr no alto, vou te dar tudo porque é meu. Eu dou para quem quiser. E Jesus recebe uma proposta, mas para quem tem o Espírito Santo, ele logo vai perceber que isso é uma furada. E Jesus agora olha para você ver, fala para ele de uma forma rápida, segura. Jesus respondendo no versículo 8, está escrito, adorará o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestar culto. Quantos têm adorado outros deuses? Quantos têm prestado culto para outros deuses? Porque o que o inimigo aqui queria, que Satanás queria aqui, irmãos, era um culto de adoração a Ele. Quantos têm falado que é Deus que está falando e Deus está longe? Quantos têm prestado culto dizendo que é para Deus e não é? Porque quer exaltação, quer bajulação, quer ser adorado. E só um pode ser adorado, somente a Deus. Nem Jesus quis ser adorado. Mas agora ele fala para Satanás, olha, somente o seu Deus deve ser adorado e prestado culto a ele. Versículo de número 9 para terminar. E o diabo o levou a Jerusalém, colocou-no na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito. Engraçado, irmãos. Satanás sabia e sabe quando usar a palavra contra você, contra mim, porque ele conhece isso aqui, ele conhece essa palavra, ele conhece essa escritura, mas ele só não teme. Então agora, ele fala, olha, ele colocará os anjos ao teu respeito, para que não tropeça com seu pé em pedra. Irmãos, olha o que Jesus fala lá no finalzinho. Jesus respondendo,
dito está: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Tenho terminado, e tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Presta atenção. Às vezes nós, ou você, não sei, tem colocado Deus contra a parede. Ah, Senhor, se não me der isso, se não me der aquilo, se o Senhor não fazer a obra na vida do meu marido, da minha filha, da minha esposa, eu te largo porque eu te sirvo, isso não pode acontecer. Ah, Senhor, que eu sou teu servo, tua serva. Não, irmãos, não. Só adore, só preste um culto para Deus. A Bíblia vai dizer agora, no finalzinho aqui, ó, que o inimigo sai, mas ele prepara uma cilada no momento oportuno para poder ali levantar contra Jesus de novo. Então eu quero falar para você, nós não estamos livres. Quantos têm aí, irmãos, murmurado? Ah, Senhor, não aceito isso, não aceito aquilo. Você sabe por quê que você fala isso? Porque você não sabe o que é que Jesus passou na tentação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo jamais vai querer pôr Jesus contra a parede, barganhar com Jesus, porque ele tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito, quem não está aqui, irmãos, relacionado, tem uma intimidade com a palavra, não tem uma intimidade com Deus, sempre vai querer tentar espremer Deus contra a parede. As lutas vêm, você vai ser provado, mas se você tem o Espírito de Deus, se você tem o Espírito Santo, vai passar. E o Senhor vai prover para você, no dia da sua provação, tudo. Ele vai prover para você o pão. Vai prover para você o livramento. Durante esse tempo que você está como cristão nessa terra, você tem mais murmurado ou tem mais adorado, mais prostrado diante do Senhor? Esses dias eu percebi que eu fiquei observando o trabalhar de Deus na minha vida. E voltei uns anos atrás e vi o que Deus fez na minha vida. Os livramentos, as mãos poderosas sobre a minha vida. Deus usando pessoas para falar através da palavra, de louvores, e eu falando, o Senhor está falando comigo. Não murmura. Você é cheio do Espírito Santo. Não deixa se abater. A prova vai vir, mas a vitória, ela é garantida. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo não tenta pôr Deus contra a parede. É isso que o inimigo queria que Jesus fizesse. Prostrasse diante dele para ganhar bens materiais. Saltasse ou pulasse de um penhasco. Porque ele sabia que Deus, ele ia proteger. Mas quero falar com você nesta noite. Deus é bom e a tua misericórdia é para sempre. Só adore a Ele. Preste culto a Ele, que você vai ver
o que Deus vai fazer na sua vida. Uma boa noite. Que o Senhor te proteja e te guarde. Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Deus querido, Deus santo, toma esse ouvinte em tuas mãos neste momento, que o Senhor guarde eles, que seja um adolescente, um jovem, uma criança, um adulto, um idoso, um ancião, um servo ou até mesmo que estiver agora distanciado dos caminhos do Senhor, que seja cheio da presença, que seja cheio do Espírito Santo através, Senhor, desta mensagem, desta oração, que seja renovada suas forças em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que este fim de semana seja um fim de semana diferenciado para esse irmão, para essa irmã, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja com vocês, em nome de Jesus. Fique em paz.